Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos à nossa aula de lógica de programação. E hoje quero falar sobre matrizes de duas dimensões. Então, anteriormente nós aprendemos a trabalhar com matriz de uma dimensão, fizemos alguns exercícios. Então, vamos recordar aqui uma matriz de uma dimensão. Usar aqui com 4 elementos, já é suficiente. Então, basicamente, é essa a estrutura, onde eu tenho os índices, eu tenho em cada posição dessa os slots, e dentro dos slots, em cada índice, eu posso colocar valores. Este valor nós chamamos de elementos. Graficamente, uma matriz de uma dimensão pode ser considerada uma matriz com uma coluna e várias linhas. Então, uma matriz 1D ela é igual a uma coluna e n linhas. Agora, vamos falar de duas dimensões. Em duas dimensões eu tenho m colunas com n linhas. Então eu vou definir mais de uma coluna e mais de uma linha. Se quiser tomar nota deste detalhe, pause o vídeo, porque eu vou fazer a remoção deste conteúdo para dar atenção à matriz de duas dimensões. Vamos imaginar então aqui uma matriz chamada A. Essa matriz vai ter 3 linhas, com 4 colunas. Então eu tenho a configuração de uma tabela. Aqui eu tenho as colunas e aqui eu tenho as linhas. Vamos lembrar que para controlar as linhas, nós já estávamos usando a variável i. Então eu vou continuar usando a variável i. E para as colunas eu vou considerar o uso da variável j. Essa matriz, a matriz A, é uma matriz de 3 por 4. Significa que ela armazena 12 elementos. E o acesso a uma matriz de duas dimensões é feito como se a gente estivesse lendo um texto. Eu começo na linha 1, coluna 1, avanço para a linha 1, coluna 2, avanço então para a linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4, e só então eu mudo de linha e continuo fazendo o trajeto de preenchimento, de processamento, de leitura da mesma forma. É óbvio que eu vou precisar trabalhar com dois laços. Então vejamos como isso ficaria. Vou fazer aqui apenas o diagrama de uma eventual entrada de dados em uma matriz de duas dimensões. Então eu coloco primeiro o índice da linha. Então eu coloco aqui primeiro a linha, então de 1 a 3, e na sequência eu coloco a coluna. Esta é a ordem que você deve pensar em executar este exercício, este problema, esta situação. Então veja, o I controla as linhas de 1 a 3, o J controla as colunas de 1 a 4. E aqui eu faço então a entrada do dado, A, abro o colchete, índice I, que é a linha, vírgula, índice J, que é a coluna, e fecho o colchete. Fecha o laço do J primeiro, porque é quem está mais perto, sai do laço do J, dá a volta por baixo e fecha o laço do I. Sai do laço do I e continua na sequência, ou neste caso, vamos aqui considerar apenas a finalização. Perfeito? Se for o caso, faça uma pausa neste vídeo, tome nota deste desenho, tome nota do diagrama, que em seguida eu vou apagar esta parte do desenho e fazer a codificação em português estruturado, e aí demonstrar um exercício e passar os exercícios para que vocês executem. Até já!
Ok, então de volta, vamos separar aqui as partes. Então aqui está o meu diagrama e eu vou codificar esse diagrama aqui do lado. Então veja, o meu programa é um programa exemplo. Neste momento eu tenho duas variáveis simples, o i e o j, então eu coloco aqui var i, vírgula j, ambos são do tipo inteiro. Aí eu tenho a variável a é um conjunto. E agora eu abro o colchete e digo, um conjunto de quanto? De uma a três linhas, então de 1 a 3 linhas, coloco uma vírgula e agora digo de 1 a 4 colunas. De 1 a 4 colunas de, por exemplo, real. Pode ser inteiro, cadeia, caractere, lógico, de real. Início para meu i de 1 até 3, passo 1, faça. E agora eu coloco então o laço do J para J de 1 até 4, passo 1, faça. Veja que eu desloquei mais ou menos duas posições dentro do para. Então o para J está dentro do para I. E aqui eu coloco então leia a índice I, vírgula, índice J. Então é a minha variável A, índice I, índice J. Eu estou falando de uma matriz de duas dimensões, da variável A dimensionada como uma matriz. Aí eu coloco aqui o fim para do J e depois o fim para do I, que são exatamente o fim para do J e o fim para do I. E aí o meu fim. Então esta seria uma estrutura básica e a definição básica de uma matriz de duas dimensões. A partir deste exemplo, podemos considerar que qualquer variável indexada pode ter a quantidade de dimensões que você desejar ou necessitar. Então ela pode ter 3, 4, 5, 10, 15, 20. É óbvio que quanto mais dimensões, maior vai ser o trabalho. Chega num ponto em que não vale a pena tentar fazer. O máximo que poderia ser usado seria aqui uma matriz de 3 dimensões. E assim mesmo já aumentaria um laço a mais, seria um problema a mais, inclusive dentro aqui dos colchetes. No entanto, existem outras técnicas de programação que visam neutralizar um pouco dessa complexidade, mas isso é um assunto para outra aula. Vejamos então agora os exercícios. Muito bem, como demonstração, vamos considerar o exercício 1C do capítulo 8, que diz o seguinte: elaborar um programa que leia 20 elementos para uma matriz qualquer, considerando que essa matriz tem o tamanho de 4 linhas por 5 colunas. Em seguida, apresentar a matriz. Observe que o exercício não indica qual é o tipo de dado da matriz. Então, eu posso trabalhar com inteiro, real, cadeia ou caractere. Vamos então à correção deste exercício. Muito bem, então vamos à correção do exercício 1C. Eu vou fazer então essa correção, que é uma correção com demonstração. Então, correção e demonstração. Exercício C do capítulo 8 do nosso livro-texto. Então, nesse exercício, vamos aqui fazer a inicialização do nosso diagrama de blocos. E vou definir, então, um laço para controlar a linha, e vamos usar, no caso da linha, a variável i. Então, meu i vai variando aqui de 1 até 4, de 1 em 1. Vou fazer também o laço para controlar a coluna, e esse laço é o laço da variável j. Então, temos aqui que j é atribuído de 1 a 5. O exercício é bastante simples, ele pede apenas a entrada e a saída desses valores. Mas eu faço a entrada, um laço desta entrada, fecho esse laço, então vou fechar aqui o laço J, fecho o primeiro J, saio do J e fecho o laço I. Saio do laço I
e vou então para a saída. Atenção, nada de colocar entrada e saída no mesmo laço. Não pode ter preguiça, tem que fazer entrada, processamento e saída separados. Essa é a ideia de fazer exercício. As simplificações são condições que a gente aprende com o tempo e tem motivos para serem feitas. E aqui, nesse momento, não é esse o motivo. Então aqui vamos fazer o laço da variável i, que controla a linha, contando aqui de 1 a 4, de 1 em 1, e vamos colocar aqui o laço da variável j, contando de 1 a 5. Nesse momento eu coloco então o display, porque o exercício pede para entrar 20 elementos numa matriz A de 4 linhas por 5 colunas. E mostra então A, índice I, vírgula, índice J. Quando eu falo índice, presume o uso desses colchetes. Fecha primeiro o laço J, que é o laço que está mais perto. Saindo do J, fecha o laço I, que é o que está mais distante. Saindo do laço I, cumpriu-se o que o exercício pede, a entrada e a saída. Então coloca aqui o terminal e sinaliza o terminal como fim. Agora, na sequência, vamos fazer a codificação deste programa em português estruturado para que você tenha o modelo para os demais exercícios. Então, vamos lá. Programa. Capítulo 8, exercício 1C. Variáveis em uso. Eu tenho as duas variáveis simples, é o i e o j. Então deixo como inteiro. As variáveis A e B são do mesmo tipo, vão ser do mesmo tamanho, são do mesmo tipo, então A, vírgula B é um conjunto. Abre o colchete e diz, primeiro a gente coloca as linhas, então de 1 a 4, vírgula, e depois eu ponho as colunas, de 1 a 5. Desta forma a gente sabe que isso aqui é a dimensão da linha e essa é a dimensão da coluna. Lembre-se que você já sabe usar a matriz de uma dimensão. E na matriz de uma dimensão, quando a gente escreveu A é um conjunto de 1 a 4 e fechou colchetes, eu já estava estabelecendo o número de linhas. Então o número de linhas se mantém no lugar que ele é de fato. E agora a gente coloca o número das colunas. D, e nesse caso pode ser inteiro, real, cadeia, caractere, até lógico. Eu vou usar cadeia porque assim a gente está pensando em entrar 20 nomes de pessoas, produtos ou qualquer outra informação e apresentar esses nomes na sequência. Então aqui vem o meu início e agora eu tenho que escrever com muita paciência, com bastante paciência, os dois laços de entrada, depois os dois laços de saída. Então vamos fazer os laços de entrada para meu i de 1 até 4. Passo 1, faça. Depois vamos fazer aqui para meu j de 1 até 5. Passo 1, faça. Faça o quê? Leia. Então leia o A, abre o colchete, que é o índice, I, vírgula, J, e fecha o colchete. Fecha o laço que está mais próximo, que é o J, então esse fim para é o fechamento do J, e agora o fim para o fechamento do para I. Agora eu faço a mesma coisa para a saída, então para I de 1 até 4, passo 1, faça. Depois eu faço J, então para J de 1 até 5. Passo 1, faça, escreva o A, índice I, vírgula J, vamos acertar aqui o I, vírgula J, fim para o J, e o fim para o I. E no final, apenas o final do meu programa, então, fim. Aqui está a correção do exercício 1C.
Corrigido então o exercício 1C, vamos deixar aqui para vocês fazerem o exercício 1J e o exercício 1H. Esses exercícios eu vou corrigir um em cada aula, e depois que eu corrigir o exercício 1H, eu vou puxar esse exercício para um exercício extra que não está no livro, para vocês exercitarem um pouquinho mais. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Fui!